Amado e querido Deus, abençoa-nos através desta palavra, ajuda-nos a fazermos as escolhas corretas, sensatas, sábias, que, Senhor, determinem uma verdadeira vitória em nossas vidas. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo. Como nós dissemos, Deus nos deu uma palavra de romper ciclos do erro. E existe uma pergunta: por que esses ciclos existem? E por que esses ciclos persistem? A cada ano, pessoas tomam uma decisão de mudança, o que é muito bom. E elas começam, então, a fazer planos, projetos, a se empenhar, se esforçar, e muitos deles fracassam e não entendem o porquê. E eu gostaria de trazer um texto, hoje aqui, sobre tomar os rumos certos, os rumos corretos. Porque não adianta sairmos correndo e tomarmos o caminho errado. Sabe, muitas pessoas pensam que é uma questão de velocidade. Não é uma questão de velocidade, é uma questão muito mais de discernir e de escolher o caminho certo do que simplesmente andar rapidamente, e eu diria precipitadamente, por um caminho errado. E então, eu convidaria a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 6. Um texto maravilhoso que nos fala das veredas antigas, que na realidade pode ser traduzido como alguns estudiosos do hebraico afirmam, como caminhos eternos. Os caminhos de Deus, os caminhos segundo a palavra de Deus para as nossas vidas. Versículo de número 16. Assim diz o Senhor: ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Algumas versões dirão, e eu até prefiro, assim diz o Senhor: parem no caminho e olhem, e vejam. Primeiro, parar. E segundo, ver ou observar, analisar. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E a Bíblia diz: andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Isso me faz lembrar o que Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a Bíblia acrescenta, e disse Jesus, e achareis descanso para as vossas almas. Qual é o bom caminho? O bom caminho, em primeiro lugar, é aprender com Jesus. É seguir a Jesus. O caminho pelo qual Jesus vai sempre é o melhor caminho. Sempre é o bom caminho. Um bom caminho é aquele que nos leva ao bem, que nos faz bem. Este é o bom caminho. O bom caminho é o caminho que nos leva a um bom destino. Há caminhos que para os homens lhe parecem bons, mas que eles levam a um abismo de perdição. E eu ainda diria, não troque o bom caminho, não troque as veredas eternas por atalhos momentâneos, por atalhos que o mundo, que a carne, que o diabo nos oferecem. Mas qual é a sabedoria deste conselho divino a todos nós? Meus amados irmãos, nós temos que aprender na nossa caminhada a fazer uma coisa que é importantíssima e que o Senhor nos orienta aqui que façamos. Deus está falando a um povo que está em movimento. Porque Deus diz, parem. Parem. Parem e olhem. Parem e vejam. Parem e venham a observar o que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar o meu caminho. O caminho que até agora eu caminhei. Será este realmente um bom caminho? Será que eu estou seguindo a Jesus? Que eu estou aprendendo como um discípulo com Jesus Cristo, sendo um seguidor do Senhor? Será que eu me desviei em algum momento? A Bíblia diz, busca o lugar de tua queda, o lugar de tua falha, o lugar do teu desvio. Arrependa-se. É sábio parar. Parar não é desistir. Parar também não é retroceder. Parar é analisar. Parar é discernir. Parar é capacitar-se para seguir pelo melhor caminho, pelo bom caminho. É por isso que nós paramos. E como podemos olhar, analisar o caminho que estamos seguindo? Nós temos que olhar e analisar esses caminhos segundo o princípio
das veredas antigas ou dos caminhos eternos. O caminho que eu estou tomando é um caminho no qual eu estou olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé, Jesus Cristo? Ou o que está diante de mim não é Jesus? Ou os meus olhos estão olhando outra coisa? Porque para onde eu estou me dirigindo, para lá eu estou olhando. Se eu estou seguindo a Jesus, eu estou vendo a Jesus, eu estou olhando a Jesus. Se eu não vejo mais Jesus, é que em algum lugar eu tomei o caminho errado. Portanto, eu preciso voltar os meus olhos para Jesus. Eu preciso procurar Jesus. Eu preciso, como a corça que suspira pelas águas, suspirar pelo Senhor. Ela busca as águas numa terra sedenta, numa terra sem água. Ela está buscando água pela sua própria vida. Ela está desesperadamente buscando água. E eu preciso desesperadamente buscar a Jesus. E tomar o caminho certo, o bom caminho. Sabe, o problema aqui não é conhecer, ter informação. Quantas vezes nós tomamos informações sobre um caminho, e nós tiramos informação, mas de nada adianta a informação se eu não seguir a informação. De modo que o mais importante não é ter informação ou conhecimento sobre o caminho. O mais importante é seguir o caminho, o bom caminho. É conhecer, penetrando neste caminho, andando, porque a Bíblia nos diz: parem, vejam, perguntem. Sabe, muitas pessoas estão parando, estão olhando, mas não estão perguntando. Não estão perguntando sobre as veredas antigas ou os caminhos eternos. E por isso não estão reconhecendo qual é o bom caminho. O bom caminho existe para que nós andemos nele. E é por isso que a Bíblia nos fala uma ordem do Senhor. E não andar pelo bom caminho é um erro, é um pecado. É uma desobediência. Porque o Senhor nos ordena: andem por ele. Andem pelo bom caminho. Pelo bom caminho que te conduz ao bom destino. Andem por este bom caminho e vocês acharão descanso para a sua alma. Me sigam. Jesus disse a Pedro: segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. Hoje você é um pescador de peixes, mas se você me seguir, eu te farei ser um pescador de homens.
Portanto, nós precisamos segui-lo. Em segui-lo. Porque ele nos ensina, porque nós aprendemos dele, nós nos tornamos quem nós devemos ser. Pois ele nos faz ser quem nós precisamos ser. Eu quero aprender a parar, a ver, a discernir, julgar o meu caminho e o meu caminhar, a decidir. E, por fim, a andar pelo caminho certo. Isso mudará o rumo, isso me colocará no rumo certo. Nós precisamos, não apenas no final do ano, não apenas no início do ano, mas nós temos que ter esta prática em nossa vida. Paremos, olhemos, perguntemos e, por fim, andemos no bom caminho. Parar é essencial, porque continuar a ir pelo caminho errado ou fazer a coisa errada, isto não é perseverança, isso é teimosia, é orgulho. Para que nós paremos, para que nós julguemos o nosso caminho, é necessário que nós tenhamos o quê? Humildade. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas. Sabe, não basta ter metas. Às vezes nós estamos simplesmente levantando metas externas, sem ter uma verdadeira mudança interna, que nos faz mudar o caminho, que nos faz mudar a caminhada, que nos faz mudar o nosso destino. A Bíblia mostra que muitas pessoas caminham e não chegam a lugar nenhum. Isso foi história por praticamente 40 anos da vida do povo de Israel no deserto. Não faltou dinâmica de caminhada. Eles caminharam. Eles só não chegaram a lugar nenhum. Mas houve um momento em que Deus disse: basta. Basta de rodear este monte. Naquele momento eles pararam. Naquele momento Deus lhes mostrou qual era o caminho. E o caminho deles teria desafios, o caminho deles teria lutas, o caminho deles teria guerra, mas o caminho deles teria conquista e teria vitória. E nós precisamos compreender que a grande ordem divina é: andai por ele, pelo bom caminho. E é como nós devemos andar. Como eu disse, o problema não é ter informação. O problema é falta de obediência. E a obediência em nossas vidas, ela exige da nossa parte
humildade. E essa obediência exige de nossa vida mudança. A mudança de caminho para o bom caminho. Há muitas pessoas que estão culpando o contexto no qual elas estão inseridas. Elas estão culpando a vida, estão culpando outras pessoas, estão culpando as crises, estão culpando, como eu disse, o contexto, em vez de reconhecer o seu próprio erro de escolha, porque elas não estão no caminho certo. Eu posso fazer tudo certo, eu posso me esforçar da melhor maneira, eu posso me aplicar totalmente. Mas, meus irmãos, se eu estou no caminho errado, eu estou fazendo tudo em vão. É igual um alpinista que luta, que sobe, que cai e volta e se esforça. E quando ele chega no cume, que ele poderia celebrar, ele olha e vê que subiu a montanha errada. Que todo aquele esforço foi em vão. Que todo aquele esforço foi um desperdício. Sabe, a pessoa mais perdida, deixe-me dizer isto, uma frase que eu ouvi há muito tempo, e é verdade. A pessoa mais perdida nessa vida não é a que para. A pessoa mais perdida nesta vida é que persiste apressadamente no caminho errado. Essa é a pessoa mais perdida. Antes, Deus nos diz: parem, olhem, perguntem e andem pelo bom caminho. É necessário que venhamos a parar, é necessário que venhamos a olhar, é necessário que venhamos a perguntar. E, por fim, é necessário que venhamos a andar. E eu termino dizendo uma coisa para você. O caminho, o bom caminho, não está impedido. Não está bloqueado. O bom caminho ainda está disponível. Aleluia. A boa escolha ainda é possível. O que eu preciso fazer? Eu preciso parar. Eu preciso olhar. Eu preciso perguntar. E não apenas perguntar a outros, mas perguntar a mim mesmo: estou no caminho certo? E eu volto a te dizer o que para mim é o caminho certo. Eu estou vendo Jesus nesse caminho. Eu estou num caminho que é segundo as veredas eternas. Eu estou no caminho certo. E eu te digo uma coisa. Enquanto Deus nos chama, a porta ainda não foi fechada. E o caminho ainda está
disponível. E hoje Ele te chama. Hoje Ele me chama. Eu volto aqui ao texto em que o Senhor, através do profeta, diz: assim diz o Senhor. Ele está nos chamando. Ele está falando conosco. O caminho ainda está disponível. O caminho ainda está aberto. A porta está aberta. Para que nós entremos pela porta. Para que nós sigamos pelo caminho. Uma boa porta. Um bom caminho. Ela pode ser estreita, a porta. O caminho pode ser apertado, mas ele conduz à salvação. E se hoje alguma pessoa aqui, ou das que estão nos ouvindo e vendo, participando deste momento do culto, dessa palavra, dessa transmissão, dessa mensagem, eu digo a você, Jesus está te chamando. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Jesus está te convidando. Ele está te chamando pelo seu nome. Teu nome próprio. Ele chama a você. Ele chama a tua pessoa. E enquanto Ele te chama, a porta está aberta e o caminho está livre. Não há impedimentos. Venha, passe pela porta, entre e ande por este caminho, pelo bom caminho. Aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aceite-o hoje, enquanto a porta está aberta, enquanto Ele te chama. E eu falo a todos nós que estamos nessa tomada de posição, querendo acertar. Ouça a voz do Senhor. Pois como lemos, Ele diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Parem. Não continue. Pare. Pare. E olhe. Olhe ao seu redor e, acima de tudo, olhe para frente deste caminho. Olhe para onde esse caminho está te levando. Não pare olhando a aparência do caminho. Ele pode ser largo, mas ele pode levar a um abismo e você não está vendo. Às vezes os caminhos, nós não temos como ver para onde eles vão. Mas eu volto a dizer, olhe e veja quem está te conduzindo nesse caminho. Se são homens, se é a tua própria vontade, se é a tua carne. Pior, se são demônios. Busque o caminho em que Jesus está. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não siga um outro homem, nem a mim, nem a outras pessoas. Siga a Jesus.
o autor e consumador da nossa fé. E você estará no caminho certo e indo para o destino correto. Sabe, quando eu chegar no céu, eu verei o Senhor. Mas nessa terra, enquanto eu aqui estiver, eu não tirarei os meus olhos do Senhor. Ele é minha bússola. Ele é minha orientação. Ele é o meu caminho. Eu vou por este caminho que se chama Jesus. Pare, olhe, pergunte. Estou no caminho certo. Essas são as veredas eternas. Este é o caminho de Jesus. Estou seguindo seus passos. Estou vendo ao autor e consumador da minha fé. Sou de fato seu discípulo. E as pessoas têm reconhecido que eu sou seu discípulo, porque eu amo, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Estou no caminho, porque eu quero estar entre aqueles que João perguntou: quem são estes que de vestes brancas vêm pelo caminho? São aqueles que vieram da grande tribulação, que venceram. Eles venceram pelo sangue de Cristo e pelo testemunho que obtiveram. Pare hoje. Olhe hoje. Pergunte hoje. E, acima de tudo, ande pelo bom caminho a partir de hoje. No nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ir pelo caminho errado, pelo caminho mau, pelo caminho fácil, pelo caminho falho. Nós não queremos ir por atalhos momentâneos, transitórios, que nos levam a desvios. Nós queremos andar pelas veredas eternas. Pelas veredas antigas. Outros antes caminharam. Nós seguimos neste caminho. Seguimos a Jesus. Senhor, nós tomamos uma decisão. Não queremos errar no nosso caminho. Temos feito alvos, temos feito metas, temos feito projetos e temos patinado ou dado apenas voltas, porque não paramos, porque não olhamos, porque não perguntamos, porque não discernimos, porque não julgamos, porque não escolhemos corretamente e, por fim, porque não andamos. O que Deus deseja de nós é obediência. E obediência é o que nós queremos. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós queremos ir por este caminho. No nome de Jesus Cristo. Queremos tomar o rumo certo. Endireitai
endireitando, como a Bíblia diz, endireitai os seus caminhos, as suas veredas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.